Boa noite, boa tarde. É com satisfação que damos início ao nosso quarto seminário Trabalho e Trabalhadores na América Latina e Caribe, a partir da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Essa edição, a nossa quarta edição do seminário, em formato online e também presencial, já que a terceira foi em formato totalmente online, em meio ao período de pandemia. E agora a gente também está nos adequando para, digamos, manter as conquistas aí dos formatos, e também adequar as nossas possibilidades e limitações das nossas universidades, do nosso próprio contexto acadêmico e científico de produção. Então, é uma grande satisfação que a gente dá início, um evento por nós organizado desde de 2019, a partir da nossa universidade, e do grupo de pesquisa sobre trabalho, que também se reúne principalmente na UNILA, mas não só, com pesquisadores afiliados também em várias regiões do Brasil, de América Latina e, com grande satisfação, também de África. Essa nossa edição, é bom a gente frisar o apoio que nos foi dado a partir dos pesquisadores, e principalmente a partir dos pesquisadores filiados ao grupo, e de colegas que também nos apoiam a partir dessas outras universidades, da Universidade Agostinho Neto, de Angola, da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, da UNILA e também da União Oeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que fica situada na mesma cidade de Foz do Iguaçu. O nosso evento é um evento pequeno, mas ambicioso, no sentido de ser internacional e internacionalista, e é com também uma grande satisfação que a gente dá continuidade ao espaço que a gente abriu para comunicações de pesquisa. Nesse caso, inclusive, com uma grata comunicação que eu faço para vocês, de que a gente recebeu, inclusive, mais trabalhos do que a gente imaginava a princípio, e por isso a gente já até reconfigurou, reprogramou as nossas atividades, as atividades que estavam previstas, com mais de 50 trabalhos aprovados, elas foram readequadas da melhor maneira para os participantes possam expor as suas pesquisas e que a gente possa fazer um debate dessa produção que necessariamente é coletiva. Enfim, também a gente, com muita satisfação, a gente dá continuidade às publicações que a gente iniciou, em especial a partir da terceira edição, e um espaço a partir das comunicações de pesquisa, mas também um espaço a partir das contribuições dos colegas que já tinham participado dos eventos anteriores, e que, para nossa satisfação, também vão participar da nossa quarta edição do seminário. Enfim, publicações que, com uma grande satisfação, a gente frisa, a gente tem um orgulho de fomentar, não necessariamente restringir, mas fomentar, aceitar, fomentar, e publicar contribuições do campo também crítico, radical, revolucionário, contribuições para além das agendas regulacionistas e desenvolvimentistas. Então, por isso, a premência da gente aumentar ainda mais a divulgação dos nossos trabalhos e buscar formas e formatos tais quais a gente tem feito das nossas publicações, como é o caso do projeto editorial El Tipli, com publicações digitais gratuitas e online, em formato e-book. Como é o caso, então, do lançamento dos livros, é bom frisar aqui, antes da gente começar a atividade de hoje, eu já vou frisar o lançamento de mais 4 livros desde a nossa terceira edição, um deles, Movilidade e Superexplotação do Trabalho, o Enigma de la Circulación, que vai, na verdade, estar no prelo, tanto pelo projeto editorial Tipli e pelo Ariadne Ediciones de Santiago, de Chile. Um livro que teve origem no nosso terceiro seminário, que se chama Dependência, Estado
e Superexploração do Trabalho no Século XXI. A gente lançou no próprio ano de 2021, pelo projeto editorial Tipli, com apoio, né, no primeiro momento do coletivo Veredas Editorial, e de outras publicações também, que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Em 2021, teve a publicação da segunda edição pela editora da Universidade Federal Fluminense, né, do Caminho do Mundo, um livro escrito por mim, Gil Félix, né, O Caminho do Mundo, Mobilidade Espacial e Condição Camponesa em uma Região da Amazônia Oriental, e um livro autobiográfico, né, que eu escrevo junto com uma grande amiga, que se chama Laísa Santos Sampaio, desde Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, Amazônia brasileira, um livro autobiográfico dela, né, que se chama Laísa Santos Sampaio, Uma História de Trabalho, Vida e Morte na Amazônia, também lançado em 2021. Tá? Então, a gente agradece, e as informações estão na nossa página, assim como a programação das nossas próximas atividades. Antes que eu esqueça, no dia 13 às 19 horas, né, a gente vai ter uma conferência com a professora Maria Aparecida de Moraes Silva, da Federal de São Carlos, né? Que é, então, a nossa próxima edição, e as demais também vocês podem acompanhar na programação do nosso evento, né, que está pelo site que vocês fizeram as inscrições para as atividades que vão ser desenroladas ao longo de todo o mês de março. Ok? Título do nosso seminário, da nossa quarta edição, não poderia ser mais apropriado, porque a gente vai conversar na oportunidade de hoje, né? Internacionalismo, superexploração e classe trabalhadora hoje, e com uma grande satisfação, muita felicidade, uma grande honra estar aqui com a professora Patrícia Torres Merria, do CIESAS de México, que vai conversar um pouquinho com a gente, né? O título que a gente deu para a nossa conversa de hoje seria O Mundo do Trabalho a partir da América Latina, e a nossa intenção é fazer um intercâmbio, né, com a pesquisadora Patrícia Torres, e que é, sem sombra de dúvida, dispensa apresentações, uma colega, né, de longa data, e uma grande referência para todos nós, os estudos do trabalho, não só de América Latina, mas também de todo o mundo. Então, é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui com a Patrícia, a quem agradeço muito, né? E sem maiores delongas, já passo a palavra para a Patrícia. Enfim, a nossa intenção hoje é fazer um bate-papo, uma conversa, né? Então, antes de tudo, queria agradecer mais uma vez, né, a presença no nosso seminário, e também já parabenizar, enfim, pela produção de longa data, que você vai nos dar a honra de expor, né, os principais pontos hoje. Muito obrigado. Muchas gracias. Bueno, disculpen que no pueda hablar portugués, voy a hablar en español. Es una lengua la suya que respeto mucho y es complicada para mí. Y sé que es más fácil para la gente de Brasil entender español que para la gente de México entender portugués. Sobre todo, entenderlo con la fineza de la lengua. Gracias, Félix, por la invitación. Gracias, Gil, Félix, por esta invitación. Y quiero decir que la razón que nos conocimos es porque Gil conoció mi trabajo y me hizo favor de prestarme, de hacerme leer un libro maravilloso que él escribió con la influencia de un gran colega, una persona que yo respeté y quise mucho, que es Mauro Marini. Realmente su trabajo, el trabajo que haces tú, Gil, es un homenaje, es un recordatorio a Marini. Y eso es lo que me invitó a pensar en esa época en que más yo me formé, digo, no soy mucho más grande que Rui Mauro, pero lo que sí te podría decir es que mi profesor de antropología, Ángel Palermo, junto con Arturo Barman, eran personas que estaban indagando en México desde la antropología crítica, que es cuando yo entré a estudiar antropología en 1968-69, está toda América Latina en un ambiente de cambio. A pesar de que tenemos golpes militares en muchas partes de América del Sur en ese momento, existe esta intencionalidad de la gente que logró escapar del golpe, escribir fuera de su país, discutir, sobre todo estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Flaxo, estamos hablando de Claxo, estamos hablando de espacios donde trata América
América Latina de entender qué es ser colonia. No ser colonia en el sentido histórico, sino ser producto de sociedades que fueron desarrolladas desde fuera. Y esas preguntas, con muchísima influencia marxista, una lectura de Marx mucho más como teórico analítico que un Marx político, que también es muy importante, nos hacen reflexionar sobre cómo, a pesar de que somos países entrecomillados independientes, que a pesar de que hacía más de 100 años, 150, tal vez hasta casi 200 años de independencia formal de Portugal o de América o de España, seguíamos siendo colonias. Y esta idea del neocolonialismo, esta idea de la dependencia, esta idea de tratar de entender por qué trabajamos para otros, fue lo que a mí me invitó a reflexionar en la antropología del trabajo. La pregunta es, el pez grande se come al chico, nos decían algunos, pero sobre todo se hablaba de ¿a dónde se va el plustrabajo de los trabajadores y trabajadoras de América Latina? ¿Para qué estamos produciendo en las minas de carbón, las minas de plata, las minas de cobre? ¿Qué está pasando con las plantaciones de Brasil? ¿Para qué produce Brasil, no? El azúcar, el café. Son preguntas que nos hacen ver que trabajamos en plantaciones que más tarde, ahí reconocemos el trabajo muy serio de Ángel Palermo, que dice, ¿qué es sino la plantación? Una fábrica de cielo abierto. Entonces, invita a no pensar solamente en lo que sí trabajábamos ya, en lo que sociología del trabajo daba bien cuenta, el mundo del trabajo sindicalizado, el de estos obreros especializados que nos estaban dejando ver cómo se organizaban para crear mejores condiciones de trabajo, que realmente eran mejores condiciones poquito a poco, mejor salario, no trabajar 8 horas a la semana, sino solamente primero tener el día domingo libre, después el sábado libre, después las 40 horas, que fue un gran cambio, ¿no? 40 horas laborales, tener servicios en los años 70 sobre todo, ¿no? Cuando estamos viendo en todo el mundo, pero sobre todo en México es muy impresionante cómo es hasta los años 70 cuando realmente se consiguen consignas laborales ya ganadas y muy peleadas desde Naciones Unidas, desde asociaciones internacionales, el derecho, por ejemplo, a una casa, el derecho a la seguridad social, el derecho a la jubilación, ese tipo de ganancias que se van logrando a través de organizaciones sindicales que van negociando con el Estado. No están negociando con la empresa, están negociando con el Estado. Con la empresa se negocian otras cosas, pero es realmente el Estado el que presiona a la empresa para que haga estas concesiones. Y a la vez estamos pensando en México, la historia de nuestra propia Revolución Mexicana, pues inicia con huelgas de trabajadores textiles, ¿no? Es como empezamos, y estamos hablando de 1917, los grandes cambios también en Rusia, y estamos hablando de inicios de una... Pues por supuesto estamos hablando de ese 1 de mayo, conocemos las peleas anteriores de colegas trabajadores. Y esas subidas y bajadas, intentos, nos van llevando a nosotros, a los antropólogos, liderados muy fuertemente, sí, por Arturo Barman y Ángel Palermo. Arturo Barman, quien era director de la Universidad Iberoamericana en la que yo me formé, una universidad de jesuitas, el primer director no jesuita, o sea, laico, antropólogo Arturo Barman, recientemente expulsado con otros 6 compañeros, profesores suyos, compañeros profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que era realmente el sitio donde se formaban los antropólogos de izquierda, comprometidos. La Universidad Iberoamericana era más esta universidad de antropólogos aplicados que iban a ayudar a la gente humilde, sobre todo a poblaciones indígenas. Tenían pastorales ubicadas en partes de las poblaciones indígenas de México y allí iban a hacer su investigación para aportar algo. Generalmente les llamábamos nosotras, las que queríamos estudiar en la Escuela de Antropología, trabajo de pobretología, no realmente de investigación antropológica. Hasta teníamos un mal dicho que es muy feo, pero lo voy a repetir, que decíamos, nada más van a limpiar a los pobres, van a bañarlos, van a darle ropita limpia, como burlándonos realmente porque era un trabajo más de pastoril
estilo monjas que realmente de investigación. Y ni hablar, estas compañeras y compañeros fueron al campo mexicano, residieron con los indígenas en sus casas y observaron de cerca con la tradición antropológica de que aprender a investigar se aprende investigando. Y eso fue lo que sí aportaron. Ángel Palermo, viniendo de España, por ahí ya tengo una referencia, bueno, en su libro lo explico, con el libro que escribí sobre su vida, explico con cuidado, pues cómo él ya viene de una tradición más anarquista que comunista, pero termina en el Partido Comunista porque se da cuenta que el anarquismo no va a permitir ganar ninguna guerra. No ganaron la guerra en España, pero llegó con muchos refugiados a México. Un espíritu que también más tarde, en los años 70, se replica en México con los golpes militares de Argentina, el de Chile, brasileños, que van a llegar a México huyendo del Estado militar, huyendo de los estados que son totalmente autoritarios. Y es así como tenemos en México una antropología crítica que está boyante, iniciando en los años 70, resultado sí del movimiento del 68, recibimos mucha gente de América Latina e inclusive me acuerdo muy bien cuando Arturo Barman es invitado a dar pláticas en Brasil. Y Arturo Barman, que es folclorista, culturalista en ese momento, va con un libro de Gramsci, el libro de la cárcel, ¿no? Las cartas de la cárcel de Gramsci. Y él está seguro que ese libro es el que puede usar para introducir sus discusiones marxistas en Brasil. Y efectivamente, no era un libro vetado porque ningún militar sabía quién era Gramsci. Y el título no invitaba a pensar que fuera una discusión desde la antropología crítica y mucho menos desde la cultura crítica marxista, ¿no? Una reinterpretación que el mismo Gramsci va haciendo de Marx, ¿no? Actualizándolo y poniéndolo al tanto de que la cultura es dominante, ¿no? Y cómo se expresa y cómo habla la gente depende de si estás en una discusión desde el poder o desde el pueblo. Ese es un poco, resumiendo malamente a Gramsci. Pero es con este espíritu que Arturo Barman estuvo en Brasil, conoció profesores, sobre todo la antropología no fue tan criticada, menos la historia, la antropología no, la historia más, la sociología, pero digamos que pudo caer en un ambiente entrecomillado, decían ellos, indigenista. Mientras el antropólogo se dedica a los indios, no hay problema, que no se meta con los demás, pero sí se están metiendo. Entonces nosotros nos acercamos a la lectura crítica que están haciendo en Brasil y sobre todo la ilusión Brasil, Argentina, México, Argentina y en cierta manera Perú, tenemos mucho contacto con antropólogos peruanos también en ese momento, en tratar de entender qué es realmente América Latina hoy y de dónde viene. Y los estudios del sindicalismo de la clase obrera trabajadora van quedando más, ya estaban en manos de los colegas sociólogos críticos, y Ángel Palermo dice, veamos que la antropología no debe trabajar solamente con la cuestión indígena. La antropología es holista, es total. Si queremos entender México, tenemos que estar entendiendo todos los campos del desarrollo nacional. Y es así que invita a una serie de profesores que vienen de la Escuela de Antropología, que renunciaron a nuestra Escuela de Antropología, a que hagamos campo en regiones de estudio, como regiones de estudio, no como los pueblos indígenas tarahumaras, no como los pueblos indígenas purépechas, no como los pueblos tan estudiados tzetzales o tziles, sino pensar en regiones y pensar que la región es, como Marx estaba comentando ya desde el momento, es donde se manifiesta realmente la plusvalía. ¿Dónde va a dar ese dinero y cómo se reproduce el capital? Y esa pregunta la tenía muy clara Ángel Palermo, nosotros no, nosotras y nosotros no. La tenía muy clara Arturo Barman. Arturo Barman se fijaba más en las manifestaciones culturales de la explotación, en la reproducción de la explotación a través de la cultura. Y entonces los diálogos que tenemos con los colegas de América del Sur son varios, dependiendo del énfasis que cada profesor nos da. Guillermo Bonfil mismo, ¿no? Muy cercano a Cardoso, muy cercano a colegas que estaban viendo otras cosas que no veía la antropología tradicional. Y en ese sentido nos reunimos también con urbanistas, con sociólogos. ¿Por qué? Porque están haciendo las preguntas que nuestros profesores quieren hacer en el sentido de decir, no nos fijemos solamente
en la fábrica, sino en el contexto, en la región en la que está esta fábrica, en el contexto en el que se produce. Por cuestiones de acceso, iniciamos campo en regiones. Yo inicié trabajo de campo en la región Purépecha, que sería la depresión central de Michoacán, con Arturo Barban a la cabeza. Y Ángel Palerm se va a la zona de la Colhuacán, Texcoco, Estado de México. Y más tarde está un profesor que también ya murió, Luis González, que está trabajando en Chihuahua, ¿no? Es el que era jesuita y ha dejado de ser jesuita. Y tenemos otros proyectos menores que se están iniciando, como en Chiapas. En fin, una serie de proyectos que lo que Ángel dice, ¿qué nos va a unir? No puede traducir a Marx en ese sentido etnográfico. No conocemos, apenas conocemos los cuadernos etnográficos de Marx. Apenas tenemos relación con Crader, que es el gran traductor al inglés y después ya al español. Y estamos conociendo que tenemos que entender el sistema mundo. Todavía no usamos ese concepto, pero ya estamos viendo que la región es parte de una nación y que la nación es parte de un mundo. Ya estamos tratando de entender. Cuando yo empiezo en 70 mis estudios y mi trabajo de campo, es la orientación que se da. Entonces, mi investigación con Arturo Barban, estamos leyendo la producción campesina, la producción agrícola de los campesinos, no por sus costumbres solamente, sino por las formas en que trabajan y cómo están trabajando y cómo se realiza su mercancía. Se nos ponía mucho énfasis en esta zona, el pueblo que yo trabajé en Turícuaro, era una zona, sí, de producción de maíz muy alta, frijol, calabaza, la tradición campesina en un ejido indígena, terrenos comunales, cosas respetadas, pero lo más interesante para ya el énfasis que nos hace ver Arturo Barban es, ¿y qué venden en el mercado? Textiles, mujeres y hombres en tiempo de secas, en tiempo de problemas del maíz, en tiempo de que no hay producción agrícola o no hay suficiente ingreso, tejen, en este caso, textiles de servilletas y manteles que venden en otros pueblos. Y esa venta del producto no tiene ninguna relación, de verdad es lo que más nos impactó, con los días de trabajo utilizados para vender. Entonces, eso empezamos a hablar nosotros de verdad, con una economía básica, muy básica, muy elemental de microeconomía. Teníamos el librito de microeconomía y veíamos que el campesino, pues era, como dice Marini, sobreexplotado, porque todo aquello que ellos estaban trabajando para alimentarse, su alimento básico y sus fiestas lo pagaban ellos con su trabajo hacia adentro, pero lo que vendían afuera era para conseguir lo que no producían. Conseguir, por ejemplo, el cuero que necesitaban para las reatas, para los bueyes, conseguir el alimento especializado, vacunas para sus animales de campo, conseguir el hierro para poder tener la yunta. O sea, una serie de aperos de labranza que también Eric Wolf lo está escribiendo en su libro Los Campesinos, que necesitan trabajar para dinero para poder no realizar el capital. Ellos no lo van a realizar, sino el dinero para tener mercancía que regrese para poder reproducir la unidad. Pero el dinero que entre, los insumos que entran fuera del mercado, sí se realizan por otros como capital. Es decir, el modelo el modelo de mercancía, dinero capital, no se da dentro de los trabajadores agrícolas, se da en el mercado nacional, se da afuera. El campesino regresa con sus aperos de labranza, nada más quiere dinero para comprarlos, solo quiere dinero para comprar, como comentaba hace rato, el vestido de la novia, lo que no pueden ellos producir, o conseguir todo aquello que está en el mercado, que necesitan del mercado, pero que no es para su consumo directo, sino para poder consumir. Por eso yo digo que empecé ahí a fijarme en la antropología del trabajo. Nos están llevando desde esta economía política a fijarnos en la producción. ¿Para qué se trabaja? Simultáneamente estamos viendo, pues que sí, algunos de ellos están yendo a Estados Unidos a trabajar en plantaciones comerciales, plantaciones que les dan un salario. También estamos viendo que mismo en Michoacán la gente va a producir tabaco, ¿no? Que está cercana a las tierras de Nayarit, y están trabajando en fábricas abiertas por un salario.
Y también estamos viendo en qué momento están saliendo y cuándo regresan, y los que no regresan, y la explotación de aquellos que no regresan. En fin, no estamos ajenos al trabajo, sino es donde yo empiezo a decir que sí, que no vamos a empezar, como dicen otros antropólogos, desde cualquier lugar. Vamos a empezar desde la producción. En ese sentido, sí es la economía política. El trabajo es lo que organiza la sociedad, es lo que explica la sociedad y es lo que define qué tipo de sociedad estás. Con esa lógica, pues yo tengo mi primera inmersión a una fábrica, pero ya con esta lógica, a una fábrica de diésel nacional, por ahí están algunos escritos sobre esa fábrica, en donde lo que están preguntándose, por un azar del destino, una de nuestras compañeras está casada con un trabajador, un alto funcionario de la fábrica. En una cena el director le dice que eres antropóloga y dice, quiero antropólogos, ¿para qué? Para entender la cultura de la región. No entiendo por qué tenemos una fábrica en una zona agrícola. No entiendo por qué piden tantos días de trabajo los obreros. Hay mucha rotación. Damos todas las prestaciones y estos obreros no quieren trabajar con nosotros. ¿De qué nos damos cuenta? Pues de que los obreros son nos invitan a trabajar ahí, hacemos como sabemos hacer. Nosotras, las 3 antropólogas que fuimos para hacer la tesis de maestría, de licenciatura, pero la primera tesis de investigación, con un contrato en donde Ángel Palermo y Carmen Viqueira están detrás de nosotros, nuestros profesores, también Arturo Barman, pero además Carmen Viqueira, y lo primero que ellos le dicen al director de la empresa cuando vamos en el proyecto con la universidad es que ningún dato nos lo van a dar, se va a dar hasta que esté digerido. No podemos hablar de ninguna plática con obreros o con trabajadores de la industria hasta que tengamos resultados. Y ese punto de ética marca mucho. ¿Por qué? Porque la empresa nos está pagando. El empresario, el director general. Es un contrato con ellos. Pero es un contrato en el que quieren entender por qué hay tanta rotación laboral, por qué tanta gente se va, por qué tanta gente, a pesar de las buenas condiciones, no se queda. Entonces nosotras hicimos esa investigación y yo desde pequeña era una fanática de las fábricas a las que iba mi padre y yo dije, yo quiero entrar a la fábrica. Nunca se pensó que nadie iba a entrar a la fábrica. Entonces sí soy la primera mujer que hace, mujer mexicana jovencita de 19 años, 18, 19 años, que estoy viviendo y trabajando dentro de la fábrica. Discuto mucho con el director de personal, el que me recibe, relaciones industriales. Mucho se discute en qué lugar debo estar y cómo debo ser. No soy como Fanon que entra a la fábrica, pero es trabajador. Yo sí estoy planteando que voy a hacer una investigación, que voy a estar en diferentes lugares de la fábrica y no nada más en una línea de producción. Escogí la industria automotriz porque era donde había más conflicto para la empresa. Había 3, era un combinado industrial. Entonces, yo relato en esa tesis cómo lo primero que digo es, visito la fábrica y digo, quiero estar en relaciones de producción, porque la gente que controla el material que va a alimentar las líneas de producción es la que más se mueve. Y puedo ver, puedo estar, puedo tomar nota, porque es lo que hacen. Son la gente que yo veo caminando con una libreta o con una tableta para escribir. Entonces rápidamente me dicen que sí, que escogí muy bien, pero soy mujer. En esa fábrica no había mujeres tampoco. Había secretarias, había algunas mujeres en la cocina para preparar alimentos, había 2 mujeres en todo el sistema que limpiaban, pero eran las oficinas principales, no en la fábrica. Y eso sí fue atinado y chocante. Atinado porque me vieron inmediatamente como diferente. Y eso ayudó mucho porque creamos otredad de ambas partes, requisito de nuestra disciplina. Cómo entender al otro, nuestra otredad, cómo no construir lazos de hermandad inmediata, porque entonces ya no estamos pudiendo hacer ciencia, estamos haciendo humanidad. Entonces, Palermo, Barman, este grupo Viqueira querían hacer antropología científica, muy naturalista en algunos momentos, pero no introducirnos para tratar de transformar en sí a la fábrica desde el principio. Como te decía, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Total, entre esas lógicas, tuve la oportunidad y la gran fortuna de poder estar
todos los días en la fábrica durante mínimo estuve 7 meses. Es decir, me levantaba a las 6 de la mañana, mis compañeras, una estaba en la ciudad y otra estaba estudiando familias, otra el urbanismo, entender el todo, la región la habíamos visitado, y me ponía mi bata gris, que era la de, ¿no? Mis zapatos pesados, muy pesados para protección en fábrica, mis gogles, mi sombrero, un casco, porque estamos en una fábrica de producción automotriz pesada. Es metalmecánica, pero hay muchos riesgos en esos momentos. Y así hice la investigación de campo. Hubo protestas del sindicato. El sindicato, hubo una huelga, me tocó presenciar la primera huelga. Todos los compañeros trabajadores con los que ya había una buena relación porque veían que era respetuosa y que no andaba de chismosa con los patrones, porque ¿qué ve uno en la fábrica? Yo empezaba a ver lo que se relata después, pero se relata a posteriori. ¿Cómo le roban la herramienta al trabajador que quiere quedar bien con el patrón, que quiere ser él al trabajador modelo? ¿Cómo se molestan con aquel que produce más de lo que se considera un día justo de trabajo? Entonces empiezo con el concepto de un día justo de trabajo. Carmen Viqueira estaba leyendo mucha investigación, sobre todo inglesa, de Tonmayo, ¿no? De las borneras, un trabajo muy importante en Estados Unidos también, lo de Bethlehem, de Taylor. O sea, estábamos leyendo todo tipo de trabajo que estuviera basado en investigación directa en campo. Que eso fue lo que dijimos, lo demás no nos interesa. Entrevistas, estadísticas, porcentajes, no. Trabajo etnográfico que se apoye en una investigación de campo. Y mientras ella leía y nos daba lecturas, yo estaba dentro de la fábrica. Y el estar dentro de la fábrica, por supuesto que en la huelga, pues me invitan a ir. Y yo llevo como antropólogas usábamos un morral, le llamábamos una bolsa, ahí llevaba mi libreta de notas para escribir. Y me acuerdo tanto cuando entro el líder sindical, un líder sindical de izquierda muy importante en esa época, muy enemigo del gobierno en turno, Ortega Arenas, sindicalismo independiente, me señala y dice que venga que tráiganme a esa persona, esa espía que tenemos aquí metida, porque seguro está grabando. Y entonces me suben, pero me llevan 2 señores al centro de la asamblea, que es una asamblea, pues digamos, 800 trabajadores en la asamblea, ¿no? Muy impactante. Y vacía mi bolsa, mi morral de antropóloga, y ve que traigo una libreta y un lápiz. Y mi dinero y mis clines. Entonces se sorprende mucho y los compañeros me aplauden y piden que me quede. O sea, eso fue para mí muy emocionante, ¿no? Que me dicen, ¿te puedes quedar? Porque preguntaron a la asamblea, dejamos que esta mujer... Ellos sabían que yo no era espía de nada porque sabían que hacía mi tesis, sabían lo que yo les dije y lo que yo hacía. Un estudio para poder entender los problemas internos de la fábrica para después escribir por qué no estaban. En fin, eso es importante. El líder sindical no quería este tipo de investigación porque iba a ser para la empresa. Los trabajadores que ya me habían conocido después de estar ahí 4 meses, pues ya sabían lo que hacía, ya conocían la casa en que vivía, ya sabían de mis amigas, ya no les éramos ajenos. Y la otra cosa que aprendí muy rápido en estos 4 meses primeros, que es mi discusión con antropología del trabajo, sociología del trabajo, es que los trabajadores hablaban más tiempo del campo agrícola que de los problemas de fábrica. Cuando estábamos comiendo, discutían, hombre, ha granizado, nos va a echar a perder el maíz. Y otros, es que la cebada está creciendo mal porque no conseguimos un buen fertilizante. Y otros decían, no, pues es que yo que tengo mi tortillería me está costando mucho trabajo conseguir maíz de buena calidad. Y así, entonces hablaban más de sus actividades fuera de la fábrica, de sus empresas personales, privadas, sus unidades de producción fuera de la fábrica que de la fábrica. Y es cuando empiezo a discutir sobre esta relación de ciudad-campo, no, de fábrica-campo, porque no es ciudad industrial, ¿no? Está en el campo. Pero empiezo a dar cuenta para qué trabajan, para su proyecto personal, no para la fábrica ni para mejores salarios. El mejor salario les va a dar, no les interesa un mejor salario. Ellos lo que están pidiendo, que es otra cosa rara, es más días libres, aunque sea sin goce de sueldo. Porque son los días que quieren estar trabajando en su milpa, en su cebada, en la parte agrícola,
llevando los tractores al campo, invirtiendo, se van haciendo unos pequeños empresarios. Yo no sé si los llame capitalistas o no, pero la fábrica es una entrega, es un insumo que permite que el campo exista. El salario de la fábrica para ellos es fundamental, y otra casa, y los hijos estudiar en otros lugares, en fin, tenemos eso es lo que yo escucho dentro por vivir en la fábrica, por estar todos los días en la fábrica. Si yo los he entrevistado fuera de la fábrica, seguramente les pregunto sobre la fábrica, no sé de su vida cotidiana. Y empezó el debate muy interesante con mis colegas antropólogos, Victoria Novello, Sergio Sánchez, otros colegas que sí están interesados en tratar de entender el sindicato, la organización obrera, y vivir cerca de ellos, mudarse a vivir donde están las fábricas, pero no entrar a la fábrica, sino a conocer la organización social como es. Una visita a la fábrica, sí, pero más que nada están pensando en esta clase trabajadora que va a hacer en sí, que va a poder cambiar las relaciones patronales y que en algún momento van a ser los dueños de la producción, es decir, los dueños de las fábricas. Y yo estoy escuchando, pues que esto no les interesa una fábrica que va a quebrar, porque me dicen, todas las fábricas en las que han venido aquí terminan cerrando. Son muy endebles, tienen una mayor claridad de lo que es el sistema capitalista en cuanto a la continuidad de las empresas de la que teníamos nosotros, ¿no? Si seguimos presionando, pues la industria textil, mire, ahí cerró en Tulancingo, mire, aquí antes tuvimos una fábrica de jabones, pero no funcionó porque, etcétera. Entonces, no, o cuando yo trabajé en este lugar, pues sí, la fábrica tanto presionamos que no existe y el patrón se va cuando quiere. Entonces, ese análisis que tienen de la claridad de que es más fácil que quiebre una fábrica a que quiebre, a que su campo no lo cultiven, estaba presente. Ya con esa lógica voy a seguir trabajando en trabajos subsecuentes. Mis investigaciones subsecuentes siempre van a estar marcadas en este debate con América Latina de tratar de mostrar, como antropóloga, que sí es muy importante la organización del trabajo, que sí es muy importante pensar en el empresario como el explotador o el Estado dueño de fábricas como el que realiza el capital. Pero no hemos entendido la manera en que, para qué trabajan los trabajadores, no trabajan solo para esa fábrica. Y por eso el concepto de Mauro Marini sobre la sobreexplotación es tan importante, ¿sí? Porque estamos viendo que de cierta manera están financiando dos modelos que están en el mundo, el mundo que es capitalista. Y es básicamente por donde voy a seguir mis demás investigaciones, ¿sí? Siempre en este debate con los colegas, con Juan Luis Ariego, muy importante, con trabajo de minería, que tuvo contactos muy importantes con los colegas de Chile, en fin, pero yo le digo a Juan Luis, la mina se va a acabar, ellos lo saben. ¿Qué están haciendo para perpetuar su existencia? Buscar otro trabajo de obreros que no va a haber. Entonces, esto de como ahora vemos tu trabajo mismo actual, Félix, el trabajo de muchos colegas de América del Sur, lo que aprendimos en la pandemia, estas plataformas de buscar servicios en donde no puede haber trabajo más precario, ¿verdad?, que el de un joven que tiene apenas una bicicleta y tiene que ir a entregar, si no entrega 12 veces alimento a otro, no va a sacar ni siquiera para el día, ¿no?, para cambiar los neumáticos de la bicicleta. Entonces, eso yo lo veo como trabajos que son no la idea, sino complementarios para un proyecto personal que posiblemente no se va a dar. Y es cuando Gramsci viene muy a cuenta, ¿no? ¿Cuál es la aspiración de estas personas? ¿Hasta dónde saben que pueden llegar? Lo difícil que es vivir en el mundo que tú sabes que de 100 personas, tal vez una, tus compañeros, pueda tener un negocio que funcione, que no termine siendo absorbido por otro. La pequeñita tienda, que es complemento al trabajo agrícola. Y todo esto va sucediendo en América Latina. México era el país modelo para toda América Latina. Los colegas que venían del sur, me acuerdo el profesor Dos Santos que nos decía, es que nosotros nunca hemos tenido una entrega de tierras en Brasil, ¿no? No hay ese concepto de la tierra es de quien la trabaja. Y eso es lo que queremos tomar de México. Cuando ya Brasil está empezando los movimientos de sin tierra, entrega de las tierras, México tiene un gobierno totalmente neoliberal y le quitan el modelo de elegido a los campesinos y les los entregan en propiedad privada
para que ellos dispongan como quieran de su tierra. Yo pensé que no se iba a vender, como fue el caso de mi investigación en Filipinas, donde nunca ha habido reparto agrario, pero la gente trata de mantener en comunidades, que es corporaciones, que son sindicatos, que son grupos de personas que deciden que la tierra solo es de ellos y no se le vende a cualquiera, se maneja para ellos. Pero las presiones del capitalismo que nos está tocando vivir a nosotros ahora, que ustedes están observando, es un capitalismo que no tiene vergüenza, no le importa. Es un capitalismo que bien se ha llamado salvaje, ¿no? Que va sobre quien quiere. Y para eso se ha construido un sistema que ya la gente no es gente. Las personas no son personas. Son simplemente objetos reemplazables. No es nuevo, pero es más brutal. Y en eso nos da muy bien cuenta la reflexión de la filósofa Butler, ¿no? Que usa mucho de la antropología para reflexionar sobre las vidas que no importan. Y es el último trabajo que estoy haciendo, tratando de entender estas vidas que no importan, porque sí, en el mundo más grande no importan, pero cómo resuelven su cotidiano estas personas que no importan y cómo enfrentan verdaderamente situaciones de marginalidad brutal, discriminación, exclusión, en lugares donde ganan un buen salario, pero son vistos como reemplazables. Entonces, no importa si no quieres trabajar 12 horas, quedarte hoy de urgencia, ¿verdad? Quedarte hoy porque si no te quito el trabajo, como hay tanta oferta ahora de trabajo y sobre todo, ya antes de la pandemia, pero en esta descomposición del campo mexicano, la gente se quedó con una casa. Entonces, esto es lo que ahora me lleva a trabajar cuestiones, por supuesto, de género, porque todos tenemos que ver una mirada feminista, y empiezo a observar con más cuidado que nunca el lugar de la mujer en esta unidad de producción. Antes estaba ahí, pero el hombre nunca me dejaba tomar la palabra. Eso lo tengo que reconocer. Los hombres dominaban cualquier conversación. Y es en Filipinas donde el patriarcado no es tan brutal como en México. Yo creo que México es uno de los patriarcales en el mundo más bestial que existe, más dominación masculina. No hablemos de 12 asesinatos feminicidas diarios en este país. Es brutal. Yo no conozco esta cifra en otro lugar. Y esos son los reportados. No sabemos realmente cuántas mujeres son asesinadas por ser mujeres. Y en Filipinas hay más respeto a la mujer, hay más respeto a la diversidad sexual. Tener un niño homosexual, que no sé cómo lo saben desde que el niño nació, porque así decían, oh, es bacla, ¿no? Mi trabajo en Filipinas era sobre la producción de tabacos claros y arroz, tabacos claros para la fábrica, ¿no? Y también estuve en las fábricas allá, pero voy notando que mi investigación había sido la versión de los hombres campesinos mexicanos, de los hombres trabajadores mexicanos, de los hombres obreros mexicanos. ¿Y por qué? Porque cada vez que llegaba, soy mujer, y quería platicar con una señora, el señor tomaba la palabra y la mujer se callaba. Situación que está hoy en el presente, pero mis canas, mi pelo blanco, mi edad, me permite decirle al señor que se calle, que yo vine a hablar con su esposa y que quiero saber lo que ella sabe, no lo que él sabe. Eso ha sido, digamos, la estrategia actual, y entonces me ha permitido entender con mayor profundidad el lugar del trabajo de las mujeres, y que es la sobreexplotación más fuerte siempre ha sido hacia las mujeres. Y eso lo podría discutir con Mauro Marini hoy, ¿verdad? Mauro, no vimos a las mujeres, y las mujeres siempre han sido sobreexplotadas. Y por eso tienes razón, Félix. Gil nos dice, el doctor Félix nos dice muy claro, lo que nos dice Guy Standing ahora sobre el precariado, ya está. El precariado es parte del sistema capitalista, no es novedad, ¿no? Ya lo tiene muy claro Marini, lo tienes muy claro tú en tu trabajo. Y yo lo que quiero dar cuenta es que a lo mejor se nos ha olvidado que esta condición de mujer es el extremo de la sobreexplotación, ni siquiera de los niños, porque las mujeres los protegen. Entonces, pues quisiera terminar con esto para lo que tú quieras comentar ahora, Gil. Deixa eu desativar, ok. Nossa, muito obrigado pela exposição. Para quem está nos assistindo aqui, a gente conversou rapidamente antes, né? Enfim, assim, muito humildemente eu falei
Não, doutora Patrícia, acho que o importante seria também, né, dar para a gente um recorrido assim histórico, né, recuperar um pouco esse contexto, ainda mais a partir de um ponto de vista tão privilegiado como é o caso dos estudos do trabalho do México, né, pelas situações. Então, enfim, muito obrigado aí pela exposição inicial. Assim, eu teria muitas questões, né, a gente vai deixar esse relato gravado, e eu acho que a partir daí, sem sombra de dúvida, a gente pode recuperar muitas outras questões. Mas eu vou talvez comentar, seguir adiante justamente a partir disso que eu acho muito bem o trabalho, né? Eu acho que da Patrícia como um todo, a própria trajetória, eu acho que já é importante para a gente acompanhar a importância, no caso de um elemento que eu vou chamar a atenção aqui, sobre o qual a gente talvez tenha sido negligenciado, né? Já que a gente quer falar de um debate do mundo do trabalho a partir da América Latina, não é à toa a gente também, né, reforçar as contribuições, né, digamos, teóricas a partir dos quais esses trabalhos foram criados, né, sobre o qual muito bem foi frisado, a gente numa condição de colônia, né, por longa data. Isso tem implicações diretas no campo de produção das ideias, né, sobre as próprias referências, muitas nas quais todo o nosso campo se forma, são referências feitas muitas vezes em diálogo, sim, com os trabalhadores, né, mas sob uma perspectiva sobre que a gente, com o tempo, foi desvencilhando e marcando as diferenças, né, e vendo quanto que outras questões, a partir do próprio trabalho de investigação, né, empírico, tem uma dimensão teórica, e a gente consegue fazer o trabalho, digamos assim, teórico às avessas, né, a contrapelo daquilo que foi sendo feito durante muitos anos, e inclusive fazendo aportes, né, frente à nossa própria formação. Eu acho que a geração, né, digamos, que se encontra em México, e não é à toa, né, desse encontro que foi feito em México, é muito interessante, aí, principalmente, né, daqueles que são formados junto a esses exilados e refugiados, né, também tanto da Guerra Civil Espanhola, né, digamos, né, pesquisadores como Ângelo Palermo, né, que teve, digamos, uma formação dentro do próprio campo do anarquismo, e depois, né, de certa maneira também dentro do campo comunista espanhol, né, e depois com um aporte muito rigoroso, né, teoricamente, para a formação mesmo das instituições de pesquisa em México, né, pessoas depois, os aportes em especial também dos movimentos revolucionários latino-americanos, né, que têm seus exilados e refugiados em México, né, o próprio Rui Mauro Marini, brasileiro, que muitas vezes a sua própria produção em português, né, é muito recente, né, e a gente paga, por exemplo, um preço grande no campo intelectual, por exemplo, brasileiro, talvez de duas gerações sobre as quais não se conhecia os próprios trabalhos do Marini, por motivos mais políticos, né? Primeiro no primeiro embate, digamos assim, científico de confrontação, mas depois, digamos, esses aportes são esquecidos por motivos mais políticos do que necessariamente de uma produção teórica científica que, digamos assim, tem sido cada vez mais reforçada, né, por uma nova geração de pesquisadores, né? Não que os estudos do trabalho não tenham sido feitos, né, de maneira rigorosa também por colegas, né, muito valorosos. A própria antropologia social brasileira, né, enfim, tem aportes importantíssimos, né, de trabalhos feitos justamente, por exemplo, junto ao campesinato, né, os chamados estudos camponeses, né, as questões vinculadas à fronteira e à Amazônia, os estudos que foram feitos no Nordeste, né, e depois os estudos junto à classe trabalhadora, todos eles importantes, mas sobre um contexto de referências, digamos assim, implícitas e fronteiras, digamos, de diálogos que no campo mexicano, pelo menos por um momento, não existiram, né? Ou seja, o debate, por exemplo, com Marx e com marxismo, né? E influências que também não são colocadas, mas do campo mais amplo, do campo materialista, do próprio anarquismo, enfim, foram muito importantes aí no campo explicitamente, né? De aportes
que foram feitas aí pelos movimentos revolucionários, exilados e refugiados, né, em México, né? Então, assim, a gente tem uma oportunidade, talvez agora, de fazer as reconexões, né? Então, a gente tem trabalhado bastante para fazer essas reconexões, não, digamos assim, com pontos triangulares, né, que eram, digamos assim, feitos de diálogo Brasil, por exemplo, França e depois a México, né? Enfim, sempre, digamos assim, mediados, né, pelo pensamento dos estudos, por exemplo, do trabalho, que são muito importantes, valorosos, né, mas que, digamos assim, estiveram na constituição das instituições, das principais instituições, por exemplo, de pós-graduação no Brasil, né, e talvez outros países, como, por exemplo, a Argentina também, né, enfim, e esse debate foi triangulado. Agora a gente tem condições de fazer uma conexão direta, né, as novas gerações estão fazendo uma conexão direta e possibilitando fazer essas reconexões no trabalhos teóricos extremamente rigorosos, né, de pesquisa investigativa, digamos assim, com as referências, pelo menos, que nos apetecem aqui, né, do pensamento crítico, radical, revolucionário, que estavam implícitas por motivos políticos, né, num primeiro momento, e por algumas gerações depois, por esse motivo também, inclusive relegados ou esquecidos, em algumas tradições, né, no qual o enfrentamento da luta de classes, né, foi brutal e rigoroso para algumas frações de classe, como é o caso da Argentina, do México, Chile, né, principalmente, e outros países da América Latina. A gente consegue fazer as reconexões desse trabalho, né, das influências implícitas que caracterizam as próprias ciências sociais como um todo, né, o próprio o Wolff, né, o Wolff, quando vai assumir explicitamente, né, o debate, digamos assim, traz à baila a referência explícita na antropologia a Marx, né? Ele vai falar que, na verdade, as ciências sociais travaram, durante mais de 150 anos, um diálogo com o fantasma de Marx, né? Esse foi o debate nos países centrais. Em México, né, vocês tiveram a grata visita, não assim, digamos, né, por vontade dessas pessoas, mas por condições históricas, do qual esse debate muitas vezes vai ser feito de maneira explícita e vai dar frutos extremamente importantes. Então, acho que a reconexão que a gente tem agora com esses aportes, não só também, né, dos antropólogos, enfim, a influência, né, e as questões colocadas sobre principalmente a pesquisa de campo junto aos trabalhadores, né, eu acho que foi muito bem enfatizado, e tem sido enfatizado. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou guardar para voltar sobre isso, porque também muito nos interessa e muito a gente tem fomentado, né, junto aos estudantes e as pesquisas que vêm sendo feitas, e as nossas mesmo, mas também de colegas sociólogos, né, que nem de longe também faziam suas investigações, inclusive junto aos trabalhadores, né, embora às vezes esse tipo de aporte não estivesse escrito, mas também era feito os historiadores, etc. Enfim, outros campos, de maneira geral, os estudos do trabalho conseguem demonstrar quanto que, digamos, a cotidianidade mesmo, né, aspectos que não estavam sendo observados, e a historicidade tem, junto com a discussão teórica que estava colocada nos estudos do trabalho, eles têm aportes teóricos fundamentais, né? Eu acho que, ou seja, o quanto que, e aí, no caso, a pesquisa de campo, eu acho que é extremamente fortuita do que foi feito, né, desse campo, desse caldo teórico intelectual, né, dado pelas essas influências das gerações que vão formar as instituições, né, por exemplo, a partir de México, mas das novas gerações que vão levar isso adiante para fazer os aportes junto aos trabalhadores, né? Então, essas aí, e junto às fontes, etc., ou seja, vão apostar, né, de que essas referências, na verdade, poderiam são um ponto de partida e não eram exatamente só um ponto, né, final do que estava sendo posto. Então, quanto que esses aportes aí, digamos, propriamente concretos, né? Ou seja, o quanto que as situações, pesquisas de situações concretas também levariam, né, a formações também concretas e aspectos de contribuição, de aportes teóricos, né? Inclusive para referências que, por exemplo, eram tidas de alguma maneira de forma muito frágil, né, de forma muito não muito rigorosa, de que algumas referências seriam supostamente impossíveis
de serem desenvolvidas nos seus próprios termos, né? Ou seja, teriam algumas abordagens dadas, por exemplo, né, no próprio campo revolucionário, né, a partir de Chile, de México, né, que seriam impossíveis de serem desenvolvidas nos seus próprios termos e mais ainda, que seriam impossíveis de serem desenvolvidas ou não teriam nenhum tipo de aporte significativo caso elas também fossem, digamos, expostas, não exatamente expostas, mas, digamos, estivessem em diálogo com as pesquisas que foram feitas, né, em campo, junto, diretamente aos trabalhadores, seja pelos próprios trabalhadores e seus investigadores, seja pelas misérias da nossa sociedade de classes, né, enfim, por pesquisadores que, né, digamos assim, vão doar o seu tempo para fazer essa produção por parte da universidade, né, e vão desenvolver pesquisas, digamos assim, que vão ser mais ou menos autorizadas pelos trabalhadores e vão tentar trazer à baila, com termos rigorosos, aquilo que os trabalhadores mesmo não têm condições, né, de desenvolver sobre, claro, situações de superexploração, né, aos quais estão subjugados, né? Enfim, eu acho que essa questão é fundamental. Então, o quanto que esses aportes das pesquisas de campo vão ser importantes nesse sentido. Eu vou frisar bastante o quanto que esses aportes são, digamos, aportes teóricos, né, que vão também contribuir dentro dos quadros de pensamento sobre os quais eles inicialmente deram algum tipo de influência, né? No nosso caso, eu talvez possa frisar aqui da experiência do que está sistematizada, né? Na verdade, um trabalho de pesquisa mais longo, bem mais longo, mas que está sistematizado um pouco aí no mobilidade e superexploração do trabalho, um projeto que está para ser desenvolvido agora também em castelhano, né? Mas, enfim, que é fruto de uma etapa de pesquisa que se inicia algumas décadas anteriores, junto aos próprios pequenos produtores, né, em Amazônia, e que no primeiro momento eu fui tentar compreender de que forma eles se constituíam ou reconstituíam essa posição de pequena produção mercantil rural, né, deu origem aí ao livro Caminho do Mundo, né? E agora, enfim, para nossa grata surpresa também uma segunda edição desse trabalho, né? E a partir desse trabalho eu também fui atrás daquela de junto a uma fração de trabalhadores que não estava presente ali naquela investigação, né? Lá junto aos grupos domésticos aos quais eu conduzia a pesquisa, né? Eu conduzia a pesquisa com as crianças, com as mulheres, né, com os chefes, né, aqueles que se colocavam como chefes de família também, com os homens, os trabalhadores dessas unidades, né, enfim, isso estava presente, eu já de uma geração, talvez depois, né, das críticas sobre as quais você bem frisou, enfim, isso já estava atento desde o meu primeiro momento, mas tinha uma fração de trabalhadores que não estava presente, né? Seja de mulheres, seja de homens também, mas principalmente de homens que, digamos, teriam que sair em busca de trabalho, né, sobre a precariedade de reprodução da pequena produção, eles não estavam presentes, e a pergunta que a gente fazia, né, ao reconstituir aquele grupo doméstico, digamos assim, em termos históricos, né, ou pelo menos em termos de trajetória de percurso, e não só em termos de situação a qual a gente se deparava em pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo é sempre uma situação sobre a qual a gente tem que recuperar em termos microhistóricos, no qual ela se demonstra. Ao fazer isso daí, a gente também se deparava com aqueles que não estavam presentes, né? Esses que não estavam presentes eram aqueles que estavam onde? Estavam no mundo, né? Uma referência que está sempre presente também nos estudos de campesinato e estudos da classe trabalhadora no Brasil. E esses trabalhadores que estavam no mundo é um pouco uma referência muito clara social, em especial para os trabalhadores de frações economicamente empobrecidas no Brasil,
é uma referência social muito explícita, mas em termos geográficos, não é, enfim, não tem muita validade para eles, porque dizer que está no mundo é simplesmente, digamos, dizer que ele está em busca de algum tipo de sobrevivência mediada, né, para um rendimento dado pelo trabalho, né, enfim, ou seja, de tentativa ou de busca da venda da força de trabalho, né, ou de busca, digamos assim, de rendimento por qualquer serviço que seja, uma vez que ele saiu dessa unidade, né? Então, essa segunda etapa de pesquisa, feita uns 10 anos depois, eu fui atrás desses que não estavam ali presentes. E ao atrás deles, né, eu também fui notando as reconstituições, né, inclusive, digamos, das próprias unidades domésticas da parentalidade colocada em termos de mobilidade, né? São trabalhadores e constituem uma fração extremamente significativa, mais ou menos invisibilizada, porque não estava consagrada no discurso acadêmico e nem político, né? Mas, enfim, uma fração de trabalhadores significativa em termos de contingente, né? Mas que alia na sua constituição de reprodução social uma alta circulação mercantil da força de trabalho, né? Uma altíssima circulação mercantil da força de trabalho, com uma mobilidade espacial intensa, né? Uma mobilidade espacial intensa dada mais pela fração de classe economicamente empobrecida. Eles têm menos condições, claro, né, de buscar se manter em determinado local, porque, obviamente, as poupanças colocadas para essa manutenção são poucas, né? Então, se são poucas, o máximo que eles podem permanecer a escolher trabalho modifica em relação a outras frações de classe, né? Enfim, então, e o quanto que, na verdade, ao levar adiante esse estudo, né, ao estar com esses trabalhadores, e depois, né, também eu fui conhecendo essas trabalhadoras nessas condições, me levava a também pensar questões para além da própria situação empírica, né, que está colocada para a reprodução de classes trabalhadoras. Isso me levou para dois debates que eu vou chamar a atenção aqui, que são fundamentais. Primeiro, para a importância de revisitar, né, a questão do exército de reserva nas formações dependentes. Né, isso aí me levou a revisitar lá o Marini para ver, né, e aí, inclusive, a compreender o quanto que essa questão estava muito presente nos trabalhos do Marini, embora não muito observada, já que o debate, em grande parte, que ele travou era mais focado nas questões de transferência de valor, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o debate que foi travado, principalmente no campo brasileiro, né, foi mais em termos das questões da transferência de valor do que exatamente sobre uma outra condição que ele coloca que é fundamental, né, estrutural das formações dependentes, que é a relação sobre o que ele vai falar de um imenso exército de reserva. Né? Eu tomo liberdade para falar de um exército de reserva ampliado, né, já que eu acho que tem uma dimensão teórica fundamental a ser percebida, né, e por isso fui fazer esse trabalho, né, para levar, ou seja, em termos teóricos, aqueles elementos que não estavam presentes, né? Ou seja, não dá para a gente compreender qualquer constituição da classe trabalhadora ou a própria superexploração, né, conceito aí, então, cada vez mais rico, né, para a gente, não só de América Latina, mas em todo o mundo hoje, né, tem chamado a atenção, né, de pesquisadores que às vezes nem têm acesso à produção em português ou em espanhol, né, enfim, então aí se virando para ler essas contribuições e traduzir. Enfim, então, não é um conceito importante, mas o ponto que não dá para a gente compreender o quadro de reprodução da superexploração sem compreender a questão fundamental, estrutural, né, que tem que ser levada em termos teóricos de compreensão, né, que é o exército de reserva. Né? Compreender exército de reserva é compreender justamente posições que eu acho, né, que são importantes, pelo menos para uma fração dos antropólogos sociais, né, e que às vezes se colocavam, né, que vão buscar as frações, se deparam nas condições latino-americanas e caribenhas, se deparam com frações economicamente empobrecidas de trabalhadores, que são a grande fração, digamos, né, uma fração extremamente significativa da classe trabalhadora, impossível de ser negligenciada, né, e com o tempo isso também vai demonstrando os pontos cegos do debate teórico sobre a qual a formação deles foi feita, né? E aí muitos antropólogos mesmo fazem um trabalho a contrapelo, às vezes, inclusive, abandonando as referências principais,
de uma maneira que eu considero um pouco prematura, né? Mas, de qualquer forma, vão se deparando com essas dificuldades, né? Da formação sobre a qual esses elementos talvez não eles se pensavam que eles não estariam presentes, né? Para aquele que eles se deparam diretamente, inclusive em termos éticos, no trabalho de campo, né? E não encontram uma solução teórica, né? Então, enfim, eu não resolvi, por opção, não abandonar as referências anteriores, mas demonstrar, né, avançar, né, demonstrar, fazer aportes e demonstrar a importância do que estava justamente nesse trabalho que já vinha sendo desenvolvido, ou seja, o ponto cego não necessariamente estava fora das referências, mas poderia ser buscado, deve ser buscado dentro dessas mesmas referências, né? Aí, no caso, trabalhos como o do próprio Rui Mauro Marini foram fundamentais para mim, mas o Marx, né, sem sombra de dúvida, também nos apoia com isso. E aí eu chamo a atenção para um outro aporte, que eu também vou falar, que é um aporte teórico, que acho que é uma questão importante, né? Então, frisei o aspecto aí do Exército de Reserva, né, enquanto elemento estrutural fundamental das formações dependentes, o quanto que não se é impossível compreender a superexploração sem compreender a questão do Exército de Reserva. Compreender Exército de Reserva, compreender grupos sobre os quais o discurso acadêmico e político colocou em segundo plano, né, porque sobre uma certa narrativa, uma leitura muito apressada mesmo, né, de algumas sistematizações no campo político na esquerda, relegaram a segundo plano essas frações, né, por exemplo, que se reproduzem em sua maior parte no Exército de Reserva, né? Há um papel, digamos, subjugado ou subliminar nos movimentos de contestação, quando, na verdade, a prática e a própria ação política demonstravam o oposto, né? E aí uma contradição. Essa contradição não está colocada, né? Estava mais, acho que, na cabeça de uma certa narrativa ou de uma sistematização do que da impossibilidade de sistematização desses próprios referenciais. Bem lendo esses referenciais, mesmo que ele não tenha sido explícito, né, não estivesse, digamos assim, não estivesse no campo de preocupação do sujeito de conhecimento, Marx, por exemplo, ou Marini, né, mas, enfim, no seu referencial está, né, ou seja, e pode ser desenvolvido, ou seja, então, quanto que esse trabalho junto, né, levar a sério essas pesquisas em termos teóricos mesmo, né, eu estou dizendo, né, óbvio que tem as questões étnicas, tem as questões de envolvimento, né, todas as questões subjetivas, mas eu estou dizendo aqui só de uma parte, né, eu estou objetivando, né, só uma parte do nosso trabalho. Todo o restante eu fiz outras considerações, não vou entrar não vou desenvolver agora, mas pode, oportunamente, no futuro, a gente pode voltar. Eu falei um pouco na apresentação do próprio Caminho do Mundo, da segunda edição, aí, de 13, 15 anos depois, inclusive com assassinatos de algumas pessoas que eu conversei em campo, né, mudanças drásticas, etc. Eu falo um pouco sobre isso. Mas aqui eu estou só frisando os aspectos, né, mais uma vez, que eu acho que é importante estar falando de um mundo do trabalho a partir da América Latina, então estou falando o quanto que a gente objetivar, né, o nosso trabalho, nossos achados, por exemplo, de campo, de pesquisa, tem elementos fundamentais, né, sobre o qual a produção teórica pode ser feita a contrapelo daquilo que a gente tinha como referência epistêmica imperialista mesmo, né, dada por outros contextos de pensamento, e de contribuições, no caso daqueles que já tinham, né, iniciado trabalhos importantíssimos, né, e chegado a conclusões, como é o caso da sua própria superexploração, que a gente está frisando aqui algumas vezes. Então, uma delas foi essa, do Exército de Reserva, né, sobre o qual todos os grupos que o compõem, nas suas frações mais, né, digamos assim, estagnadas, para as suas frações mais fluidas, o quanto que é importante, né, nós abordarmos sobre esse aspecto, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também durante muito tempo com grupos surdos brasileiros, né? E pensar também na própria questão da deficiência, né? Enfim, tive que fazer aportes nesse sentido e leituras que eu também sistematizei. E aí, mais uma vez, a questão do Exército de Reserva foi muito presente para mim em termos teóricos, né? Mas eu demonstro isso para a própria formação social dependente de maneira geral
por um momento, e, no segundo momento, para a própria compreensão da superexploração do trabalho e o quanto que isso hoje seria importante em termos mundiais. E sobre isso eu tenho me ocupado uma parte dos trabalhos mais recentes. Mas o outro é sobre a própria natureza da categoria força de trabalho, né? Ou seja, se a gente levar adiante o exército de reserva, né, a situação, o próprio Marx dizia, todo trabalhador integra o exército de reserva no momento em que ele não está vendendo a sua força de trabalho, né? Então, assim, a não venda da força de trabalho é uma permanência em situação de exército de reserva, em contextos nos quais, né, a gente se depara com frações de trabalhadores, né, como a gente tem de maneira significativa nas formações dependentes, sobre o qual essa alternância é extrema, é grande, né, é altíssima, né, e constitui a própria reprodução social de uma fração, de uma camada de trabalhadores muito, muito grande, muito significativa, muito extensa e politicamente, inclusive, importante nesse aspecto que eu também frisei antes, né? Ou seja, então, a gente se deparar com essa fração de trabalhadores sobre esse aspecto é fundamental, mas não só, né? Já que a moderna gestão do trabalho, né? Ou seja, uma gestão do trabalho colocada em termos toyotistas, pós-fordistas, né? Se a gente quiser, de forma bem ampla, e mais recente ainda, né? O próprio uberismo, né? A uberização do trabalho, os europeus têm falado muito uma plataformização do trabalho, né, uma digitalização do trabalho, conceitos que vão, digamos assim, se acumulando para acompanhar o que vem sendo colocado um pouco como preocupações que têm atraído muitos pesquisadores né, nos últimos 5 a 10 anos, né, a profusão de trabalhos nesse aspecto. Ou seja, quanto que dá para a gente também, a partir das nossas investigações, feitas aí com os próprios peões de trecho, né, os trabalhadores das frações economicamente mais empobrecidas da América Latina e Caribe, quanto que a gente acompanhar o cotidiano e a reprodução social desses trabalhadores também nos dá aportes para compreender teoricamente o que se passa nessa chamada moderna gestão do trabalho. Feito isso, eu fui também, nos trabalhos mais recentes, acompanhar o que se passa, por exemplo, com motoristas de Uber, com entregadores de mercadoria, né? Enfim, trabalhadores plataformizados de maneira geral, enfim, né? Acompanhar esse contexto e demonstrar o quanto que, né, em termos heurísticos, a gente acompanhar a natureza da categoria força de trabalho é considerar também a sua situação de reserva em termos constitutivos, e o quanto que a própria Constituição, não dá para a compreensão teórica da classe trabalhadora, ela tem que ser plena, né? Se a gente retirar o elemento, digamos assim, não ativo da venda da força de trabalho, não compreender a força de trabalho na sua reprodução em totalidade, ou seja, tanto a esfera da produção quanto também a esfera da circulação e realização da categoria força de trabalho, a gente retira justamente não só a possibilidade de compreender de maneira, nos seus aspectos essenciais, a superexploração que está colocada, né, pela moderna gestão do trabalho, né, por um lado, e a gente retira também a visibilidade desses grupos, né, sobre os quais cada vez são mais ainda expostos, né, a circulações colocadas por mais tempo nesse exército de reserva. A gente retira a visibilidade teórica, né, desses grupos. Enfim, e a retirar a visibilidade teórica desses grupos, a gente também afasta de pensamento, quer queira, quer não, né, algumas gerações de pesquisadores frente ao que se considera trabalhos mais consagrados ou menos consagrados, frente a grupos que se consideram mais consagrados e outros que se consideram menos consagrados. Enfim, né, então a gente nos dá um trabalho de reconexão muitas décadas depois. Enfim, então, o quanto que talvez a gente levar adiante e compreender, no meu caso, foi importante, né, compreender a natureza da constituição da categoria a força de trabalho, no próprio Marx, a partir do trabalho junto das pesquisas de campo junto aos trabalhadores, desses mesmo, dos peões de trecho, né, aí brasileiros, enfim, o quanto que eles nos dão um potencial heurístico para a compreensão da reprodução da classe trabalhadora na atualidade,
eu falo de uma condição proletária contemporânea, né, na sua totalidade epistêmica mesmo. Enfim, eu falo aqui não só, né, digamos, das relações de produção, que são fundamentais, são estruturantes, né, são as centrais, mas daquelas que se desenvolvem em termos teórico-epistêmicos dessa compreensão da natureza da força de trabalho, ou seja, os aspectos da domesticidade, da parentalidade, da conjugalidade, da sexualidade, das relações de gênero, né, que estão colocadas na reprodução e venda da força de trabalho. Em um contexto no qual os trabalhadores estão cada vez mais expostos a um aumento da circulação mercantil da força de trabalho, né, você tem que, enfim, estabilidade, né, enfim, é algo que é visto aí, né, pelos gestores, o mundo do capital, né, dos mandantes, aí, digamos, né, daqueles que têm poder de decisão sobre o mundo do capital, é visto como algo do passado, né, quase pré-histórico, né, enfim, que o trabalhador que é estável, ele né, que tem condições de pensar em aposentadoria em 20, 30 anos, esse tem que ser exterminado, porque ele não é produtivo, né, para nada para o capital hoje, né? Enfim, então, todo ataque tem que ser feito contra ele. Então, o que é produtivo é a competitividade ao extremo, né? Então, né, a natureza da força de trabalho, o trabalhador tem que competir cada vez mais e mais. E isso tem que ser estimulado nesse tipo de concorrência também cada vez mais e mais, né? Ou seja, chegando ao extremo como são as formas de concorrência, recrutamento, exploração das plataformas digitais, por exemplo, né? Mas não só, né? Enfim, esse modelo tem sido colocado de forma cada vez mais ampla, né? A gente fala, alguns estudantes chegaram a me dizer que os professores Uber, né? Enfim, também aí tem professores que ficam na plataforma esperando algum tipo de trabalho, né, em algum sentido para ganhar por aulas, por exemplo, ou um momento só que está dando a sua aula e não mais no momento, digamos, que ele não está dando a sua aula, porque é só esse que interessa diretamente ao controle do trabalho do capital e sobre o qual, né, se tem, digamos, um rebaixamento de salário. Enfim, então, quanto que compreensão em termos totais da natureza da força de trabalho foi uma reflexão que eu cheguei também, em último, a partir do trabalho junto aí, né, no primeiro momento, as frações de reprodução da pequena produção rural mais fragilizada, né, e também, depois, no segundo momento, desses que saíram dessa reprodução, né, e que vêm da sua força de trabalho, as camadas, então, mais empobrecidas da classe trabalhadora, né, sobre os quais eu dirigi a pesquisa, né, e o quanto que eles, então, têm esse poder heurístico hoje fundamental para compreender aspectos os mais amplos da vida social contemporânea que estão em transformações para outras frações de classe, né, sobre os quais não estavam expostas a essa exploração, reprodução, né, e o quanto que esses aspectos, então, são importantes. Esse é um caminho, né, investigativo que está aí no enigma da circulação, né, e que são as conclusões que eu tenho chegado de maneira com as publicações mais recentes e que eu tenho tentado também estimular, né, para os novos pesquisadores que me procuram, que querem fazer pesquisas, né, para levar adiante. Há um mundo, na verdade, a ser explorado, né, explorado tanto, digamos, junto aos trabalhadores, né, pesquisas de campo, por exemplo, fundamentais, principalmente daqueles pesquisadores que têm outra origem de classe ou digamos, experiência anterior dada por outros aspectos políticos, etc., que tem, ou seja, né, que tem maiores estranhamentos e menores informações a serem a buscar, né, nesse contexto, mas outros e também de forma mais ampla. A gente tem estimulado, né, um mundo a ser investigado, né, ou seja, essas transformações todas também podem ser abordadas e necessariamente, com certeza, né, seguramente vão nos auxiliar com aportes teóricos importantes, ou seja, vão demonstrar outros pontos cegos em termos teóricos sobre os quais a gente tem que desenvolver, né, e sobre os quais esses referenciais que
com muita felicidade, eu tenho a honra de acompanhar mais uma vez, né, da geração, por exemplo, dos estudos do trabalho de vocês, né, e das referências que vocês tiveram, né, ao longo desses anos, enriquecendo, né, ao longo das décadas de trabalho, né, sobre as quais legaram esses refugiados, né, e exilados que formaram vocês, junto, é claro, as gerações de mexicanos no pensamento crítico radical, né, e alguma parte também revolucionária, né, que foi se dedicar a construir rigorosamente, né, os conceitos e as dificuldades da construção desses conceitos a partir de situações concretas, né? Enfim, de pesquisa e estudo e de sistematização das situações concretas de campo, por exemplo, né? Ou de dados, digamos assim, produzidos junto aos trabalhadores. Enfim, então, é uma satisfação muito grande, né? Tá podendo a gente reconectar essas tradições, né? E no caso brasileiro, em particular, né? Da gente trazer à baila novamente, né? Referenciais sobre os quais se pensavam que eles seriam esgotados ou supostamente impossíveis de serem desenvolvidos nos seus próprios termos, né? Enfim, como é o caso da perspectiva que foi colocada na esquerda revolucionária brasileira e nos seus escritos, digamos assim, seminais, pelo menos, né, naquele momento que ela se autonomiza nos anos 60, né, e que tem suas experiências organizativas, políticas, e junta ao campo intelectual também mais presente, né, a gente demonstrar o quanto que esses referenciais eles não são impossíveis, né, e muito menos têm limitações, digamos assim, limitações impossíveis de serem ultrapassadas nos seus próprios termos para o estudo de qualquer aspecto da vida social que a gente queira no mundo contemporâneo, né? Enfim, então a gente tem conseguido fazer essa revisita, né, e demonstrar que esses objetos, na verdade, que esses pontos cegos, na verdade, podem ser desenvolvidos nos termos, né, que estavam colocados dentro da própria tradição, por exemplo, materialista, né, no nosso caso, que nos apetece, dentro da tradição, inclusive, da esquerda revolucionária americana, latino-americana, que nos legou, talvez, os principais construtos, as principais contribuições em termos de teoria social até hoje, né? Ou seja, reconectar a América Latina, né, e não colocá-la como um apêndice ou muito menos uma reprodução, né, digamos assim, da história que mal se conhecia, inclusive, né, dos centros de pensamento mundial. Eu acho que seria isso um pouquinho, né, do trabalho que eu tenho feito. Del micrófono. Mira, me has hecho pensar, lo acabo de apuntar. Interesante que lo que nos une epistemológicamente, la teoría epistemológica, y lo has dicho varias veces, y sí, Brasil mira más a una formación francesa, es verdad, ¿no? Pues Brasil es la capital de la colonia, ¿no? Finalmente, Río de Janeiro, o sea, es otra tradición. Y yo siempre comento que Brasil nos impacta porque la seguridad con que hablan sobre Portugal es porque Portugal dependió de Brasil. O sea, hay esos juegos, ¿no? Las teorías de la dependencia, por eso no son tan fuertes en Brasil, porque Brasil tiene otra historia en su relación con su colonia. Pero cuando estamos hablando de trabajo, no importa, como decíamos ya, si es colonia, si es mina, si quién es el dueño del capital, sino lo que Mauro sí nos repetía, ¿no? ¿Dónde está la transferencia del valor? Ese es uno de los puntos dificilísimos de entender en el volumen 2 del Capital, ¿no? Ricardo pasó mucho tiempo tratando de entenderlo en la cuestión de la tierra, ¿verdad? La renta de la tierra. Y son cosas que se han seguido trabajando. Lo que sí nos une a todos América Latina con el resto del mundo, y donde América Latina ha aportado mucho más que otros países, es exactamente nuestra reflexión y análisis marxista. O sea, nos une
porque me acuerdo tanto como, pues, bueno, la primera traducción a otro idioma que no fuera alemán, la traducción primera del Capital se hizo en español y la hizo un refugiado español en México, ¿no? Fundador del Fondo de Cultura Económica. Entonces, la traducción de Rosas, pues es la primera traducción. México es quien aporta el marxismo al mundo, porque en inglés se traduce pedazos mal, no se difunde. El inglés está ahí, pero no se, y eso que Marx pues está escribiendo en inglés también, mucho, ¿sí? No, pero quiero decir, voy patando, digo, ¿qué es lo que nos une metodológicamente? La epistemología marxista. Y cuando yo digo, Woolf, ¿qué aprendió? Aprendió marxismo con Ángel Palermo, con Arturo Barman, con Ricardo Bonfil. Él hizo su investigación en México. Otro de nuestros grandes europeos que está ahora en Ciesas, Witold Jaworski, un excelente teórico de la escuela de Wittgenstein sobre la cuestión de el habla, ¿no? La comunicación wittgensteiniana, que es muy interesante su trabajo. Dice, es que hasta que llegué a México, la gran aportación para mí de México al mundo ha sido el marxismo, ¿no? En la teoría marxista, no Marx analítico, sino, y por supuesto que a eso se dedicó mucho rato nuestro queridísimo colega y amigo Mauro, ¿no? Él decía, Mauro Marini, decía, tenemos que entender por qué, porque es la teoría del trabajo está ahí y sus ausencias y trabajar sobre ese camino. Y cuando uno de los libros que a mí más me gustan de un gran teórico, que siempre ha sido un gran teórico, Eric Wolf, es este último libro que produjo junto con Ángel Palermo, ¿no? Hasta decían de broma, cuando murió Ángel, dijo él, se acaba conmigo mi principal diálogo, punto. No dijo diálogo con México, diálogo teórico, porque esas profundas discusiones sobre tratar de entender que en última instancia, lo que decía Ángel Palermo, partimos de la situación material, pero ¿por qué hay dominación? Y Ángel es el camino que toma para entender el poder. Y es finalmente queremos entender la continuidad de la explotación, digamos, la continuidad de estas transferencias de valor, ¿por qué se perpetúa? El trabajo de ambos en tratar de utilizar, mi director de tesis de doctorado, Sidney Mintz, hacen ellos tres esta simpática trilogía que ya se ha hecho en Brasil, que ya se ha hecho pues Mariátegui lo hizo en Perú, que es un país olvidado, hemos dejado de dialogar teóricamente con Perú. Esa es una gran ausencia ahora, no la fue en la época de nuestros maestros, de mis maestros. Pero lo más importante es que ellos nos hacían ver. Ángel decía, partamos de la producción. La organización social del trabajo es un arreglo político. Es una discusión de qué tipo de sociedad tenemos. Y con esa nos llevaba a campo, ¿no? Veamos, no trabajo, tecnología, la organización social del trabajo. Y de allí vamos a entender política, economía, relaciones, intercambio. Ese era Ángel. En cambio, el énfasis que ponía muchísimo Eric era como Mauro, en la transferencia, ¿sí? ¿Cómo se realiza el capital? ¿Sí? Ok, sabemos cómo, decía, pero a la hora, cómo se realiza el capital a través del trabajo, ¿sí? De diferentes formas de organización social del trabajo. Y el colega Sidney Mintz, que fue el que dirige mi tesis, él va a proponer que tenemos que fijarnos en el consumo. No es el primero que lo dice, ¿sí? Gramsci lo está diciendo, el consumo cultural. ¿Qué líneas dan? ¿Dónde está? Pero cuando lo está pensando Eric Wolf está pensando en cómo se realiza y la realización final, pues sí es el consumo, cuando se adquiere el producto del trabajo, el que sea. Entonces, ese proceso que Marx le llama el modo de producción, que solo lo aplicó al sistema capitalista, es lo que sí nos ha unido, ese proceso analítico epistemológico que puede ser aplicado al sistema mundo, al entrecomillado mundo primitivo, a las sociedades campesinas que tú mismo trabajaste y trataste de entender, ¿no?
y que ellos no se ven como los más pobres del mundo. Nosotros los vemos porque los medimos con el sistema capitalista, porque medimos productividad. O sea, ahí es donde Gramsci nos ayuda mucho. Cómo estamos imbuidos tanto en este modelo que no nos damos cuenta, diría el último libro de Eric Wolf, que ya es póstumo, Figurando el Poder, cómo es que ni nosotros nos damos cuenta de las contradicciones en el discurso que tenemos. Las contradicciones producto de una cultura capitalista que está llena de contradicciones, al grado que los políticos pueden decir unas barbaridades que se toleran. Pueden estar hablando con una tranquilidad trayendo alimentación cultural, discurso cultural de diferentes sitios, y nos atarantamos y no entendemos nada y el poder se manifiesta de una manera contradictoria. Ese es el lenguaje que después caemos nosotros los teóricos. Empezamos cuando analizamos teóricamente, es tan complejo cualquier modo de producción, es tan complejo esta totalidad que aspiramos a entender, que apenas miramos pedazos, y por eso la importancia para mí ha sido siempre de escuchar cómo miras tú, ¿no? Cómo mira otro, cómo mira todos mis colegas jóvenes, porque son muy jóvenes y me encanta leer la etnografía actual porque voy viendo las diferentes maneras de aproximarse desde la economía política a los mundos del trabajo, el mundo del trabajo como un complejo teórico y las particularidades y manifestaciones, en donde se nos va olvidando que tú lo haces, tratas de hacerlo, lo haces, la transferencia del valor. Eso es muy difícil todavía de nosotros medir porque está mediado por el consumo. Como te digo, yo pregunto, ¿para qué trabajo? ¿Y cuándo dejo de trabajar? ¿Y cuándo puedo pensar que cambio de espacio? ¿Y cuándo puedo arriesgar? He conocido mucha gente que decide, a pesar de tener muy buen salario, mexicanos, en los Estados Unidos, que esa calidad de vida no la quieren, que prefieren menos ingreso, pero más calidad de vida. Entonces, ¿cómo? Qué tonto, ¿cómo perdió esa oportunidad? ¿Pero por qué? Porque está nuestra contradicción de pensar que el mayor ingreso es una mejor respuesta de valor. O sea, recibimos más valor por nuestro trabajo porque recibimos dinero. Y se nos van olvidando todo el complejo que es el sistema, este modo de producción que también incluye el deseo de las personas, ¿no? Y entonces olvidamos la lección de Gramsci, que dice, entendamos cómo continuamente el poder, que le llama la cultura hegemónica, el poder, los grupos que quieren estar en el poder, que van cambiando, se apropian del lenguaje del subalterno para hacerlo suyo y después dominar. Esas son las contradicciones que tiene la clase en el poder. Entonces yo creo que sí, yo sigo esperanzada en que al leerte a ti, leer a otros colegas, pocos de Perú, desafortunadamente, este esfuerzo que hicieron Capagros y compañía, que hicimos, ¿no? Yo ya no pude publicar por cuestiones personales, pero este esfuerzo de tratar de darnos la voz a los que se animaran, no todos nos animamos, es un intento de decir antropología del trabajo, la lees, y lo que sí está ahí presente es una epistemología de la economía política en sus diferentes manifestaciones. Y las que no lo tienen, las saltamos. Las manifestaciones meramente descriptivas no nos dicen mucho. Entonces, me encanta ver la introducción porque fue lo que obligué absurdamente, pero lo que sí es mi contribución a esta parte sobre todo de Argentina, partes de Brasil también, junto con mi exalumna Rosângela Acevedo, que deberíamos leer toda antropología, como nos dijo Carmen Viqueira, toda ciencia social que parta del dato duro. Y a mí me entristece mucho hoy en día ver cómo por las presiones productivistas del sistema en el que estamos insertadas las universidades, necesitamos producir, necesitamos más, dirigir tesis, etcétera. Ya nada más por numeralia, no por un sentido de avanzar en el conocimiento. Y es triste, ¿no? Digo, yo he renunciado a la productividad y a veces torpemente, exactamente porque digo,
Yo no me voy a medir con la vara del sistema capitalista. Me resisto. Me voy a medir con la vara del deseo de entender y colaborar, pero no con la idea de, si no produje 10 artículos, me van a quitar el Sistema Nacional de Investigadores. Si no dirigí 3... Entonces, hemos caído en ese perverso juego. Ahora vive en casa una colega de Brasil que es agrónoma y estoy entendiendo la evaluación de las universidades, que yo también he sido parte de eso en Ciesas. Me tocó evaluar muchísimas instituciones y tratar de cambiar las lógicas de la evaluación por una evaluación que sea más productiva en el sentido de más producción, en el sentido de que avance en el conocimiento. Y eso lo hemos perdido y ahora nuestros estudiantes se han vuelto tan mismidad, la mismidad es tan fuerte que es más fácil decir, me estudio a mí mismo, lo que comentabas ese artículo de, ¿por qué? Porque yo soy un sujeto de estudio y hago mi autoetnografía y ya ni siquiera volteo a ver a otro lado. Ya no construyo otra edad. Y es más fácil sacar una tesis de 5 muy buenas entrevistas, son excelentes, pero ya no vi la casa de las personas, ya no conviví con ellos. Tengo que terminar en menos de un año de investigación con una obra que me va a dar para toda la vida. Entonces nos estamos volviendo también nosotros, científicos sociales, por la condición política económica en la que vivimos, el sistema y sus cambios que vemos en los mundos del trabajo, nosotros también estamos reproduciendo un mundo del trabajo muy cruel, muy desgastante y, como decía mi colega Sergio Sánchez, tendríamos que estar viendo qué compañeros han muerto por un paro cardíaco, por exceso de presión de trabajo, por no perder el ingreso de la familia. Y perdemos la idea de para qué estamos produciendo, ¿no? Y queremos confort, y entonces debemos el automóvil, debemos la casa, debemos, y si pierdo este sobresueldo, porque ya nosotros no trabajamos con el sueldo base, es muy pobre. Necesitamos, como los viejos trabajadores, como, ¿no? Como los Uber también, como los de la bicicleta, como los de la motocicleta, aumentar nuestro trabajo para poder mantener apenas nuestro nivel de vida. Y yo creo que hay que reflexionar sobre ese camino. También nosotros estamos reproduciendo ese capitalismo salvaje dentro de nuestras instituciones y evaluaciones. Estamos jugando con el Estado neoliberal, haciendo el juego y reproduciendo lo que criticamos o quisiéramos que cambiara. Pero sí, creo que epistemológicamente tenemos esta magnífica herramienta que es el método marxista del análisis de la unidad de producción, esta propuesta marxista que nos permite, como dice Ángel, por un camino, lo ha dicho muchos, ¿no? Gramsci lo dijo en su momento, muchos colegas con diferentes énfasis, pero ahí está la epistemología que une a América Latina y que es América Latina la que se lo ha regresado al mundo. Propuesta, hipótesis. Ok, eu acho que, mais uma vez, né, acho que as investigações como que a gente propõe, eu acho que nesse caminho muito me alegra, né, saber também o quanto que pesquisas de campo, né, feitas sobre em diálogo, né, com as questões mais amplas, o debate da economia política, etc. Também, né, ou seja, não se ausentar dos grandes debates, muito pelo contrário, demonstrar o quanto que investigações feitas de maneira às vezes quase artesanais nos produzem, uma vez, né, digamos assim, atentas àquilo que aos sujeitos, né, produtores, coprodutores de conhecimento sobre os quais a gente se pretende, digamos, pretende investigar, estar junto, no caso, né, da classe trabalhadora, dos estudos do trabalho, né, enfim, quanto que esse tipo de trabalho também nos aporta com contribuições fundamentais no campo do pensamento mais amplo, da produção teórica, né, o quanto que demonstra, traz elementos teóricos que, na verdade, foram relegados desse espaço, mais por uma condição de classe, né, do que necessariamente por uma condição de classe daqueles que não estavam presentes nesse debate, né, do que necessariamente pelas impossibilidades desse debate. Então, acho que trabalhos
né, como são feitos aí a partir de México, né, trabalhos que a gente vem tentando fomentar. Eu acho que, enfim, a gente ainda tem aí, como eu falei, um mundo a ser desdobrado, né? Esse mundo vai estar colocado pela própria sociedade de classe, uma vez que essas frações não têm a possibilidade de fazer esses aportes, de entrar nesse debate, né, de fazer essas reflexões, mas eles têm sim a possibilidade de estar conosco, né, e aí pensar junto conosco e a gente também fazer esses aportes a partir do trabalho em conjunto, né, com eles. Então, o quanto que isso eu acho que é fundamental e demonstra para nós mesmos, né, o quanto que nós não estamos fora dessas esferas, né, enfim, e o quanto que a ciência reproduz, né, de maneira mais ampla o próprio mundo do capital, né, quer queira, quer não, né, porque ainda que se imagine que não, né, o mundo do trabalho dos próprios professores, dos maestros, né, de México, do Brasil, das formas de produção não é muito distinta, né? Eu falei aqui dos professores Uber, né, que estão colocados aí no campo digamos, do professorado não universitário, né, mas também daqueles que estão colocados no próprio campo universitário, com as produções, digamos assim, como produções colocadas pela salariado vinculado à produção acadêmica, por exemplo, né, que caracteriza muito a produção, por exemplo, de México, né? Ou seja, se você produz mais, você vai ganhar mais, se não produz, você ganha menos, né? Aqueles que têm condição de reprodução, digamos assim, de tempo completo, são uma minoria, quase todos os outros têm que se virar em 2, 3 empregos, né? E não contar com nenhuma aposentadoria, né? Seguir trabalhando até praticamente for possível, né? Enfim, então, isso demonstra o quanto que, né, o nosso universo também não está descolado disso, e muito pelo contrário, quanto que essas pesquisas que a gente desenvolve junto à classe trabalhadora nos demonstra a nossa própria condição também de trabalhadores, produtores de conhecimento em outras frações de classe, mas não apartados, né? Ou seja, nos permitem reconectar em pensamento essa totalidade tão difícil, né, que nos levou, acho que, ao início do trabalho, né, e que segue nos movendo até hoje enquanto cientistas mesmo, né? Enfim, eu agradeço muito, Patrícia, pelas contribuições. Eu acho que o debate não termina, né? Na verdade, fico muito feliz da gente ter iniciado. Depois, para aqueles que nos assistem aqui, a nossa conversa, e aqueles que vão nos assistir depois, eu acho que podem entrar em contato diretamente, né, conosco, pelos nossos e-mails pessoais, né, nas nossas instituições, etc., e a gente seguir o debate, que eu acho que é isso que que interessa para a gente, a produção de conhecimento, né, no nosso caso, voltada, né, para estar em conjunto com a classe trabalhadora, né? Então, eu acho que isso que vai estar aberto, a gente faz esse debate e a gente continua. No nosso lado, né, a partir do seminário, vamos manter o contato e esperamos futuramente seguir, né, em próximas atividades. Tá? Então, agradeço muito a possibilidade, a contribuição e a participação. Muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto seguiremos. Ya he estado entrando a algunos de los videos que tienen en YouTube. Es interesante el debate que han estado organizando. Te felicito. Es una gran iniciativa y hay que seguir. Muchas gracias por la invitación y lo que aprendí hoy discutiendo contigo también. Eu que agradeço muito. Tchau, tchau. Até Chao, a chao. próxima. Nos vemos. Chao.